pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e vou pedir para vocês então se organizarem, separar alguns materiais para a nossa aula de hoje. Um caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, um apontador e quem tiver também um dicionário. Peço que vocês façam as anotações da data da aula, número da aula, né, o componente curricular, que é língua portuguesa. Se organizem e a gente já volta para iniciar a nossa aula. Muito bem, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula, relembrando o que nós vimos na aula anterior, certo? Na aula anterior, a gente fez a leitura da reportagem Aumento da exposição às telas, ampliado pela pandemia, pode prejudicar a visão. E vimos então, né, todas as consequências que o uso excessivo, né, a computadores, tablets, celulares pode causar, né, pessoal? Fizemos diversas questões sobre o texto lido, né? Vimos as causas e as consequências. Também falamos um pouquinho sobre os depoimentos presentes dentro das reportagens, né? E do discurso direto. Na aula de hoje, eu vou então convidar vocês para ler uma crônica. Você sabe o que é uma crônica? Eu acredito que sim, que você já deva ter lido várias outras crônicas, mas vamos relembrar então. A crônica é um gênero textual narrativo caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia. E a crônica que eu trouxe para vocês hoje tem como título Crônica de um Vício Renegado. Prestem atenção nesse título, viu, pessoal? Vamos iniciar a leitura então. Mastiga e desliza a tela. Mastiga e digita. Mastiga e curte. Mastiga e compartilha. Mastiga e xinga alguém que mal conhece. Vai, agora engole. Anda, engole. É hora de engolir. Espera aí, deixa eu ver isso aqui primeiro. Muito bem, gente. Esse é só o comecinho do nosso texto, certo? Antes de continuar a leitura, eu quero fazer uma questão com vocês. Ao ler esse trecho da crônica, identifique qual situação não se encaixa nesse contexto. Então, eu trouxe aqui diversas situações. Eu quero que você identifique qual delas não poderia se encaixar nesse contexto de acordo com esse primeiro trecho aí do texto. Uma reunião de família, um encontro com um amigo, uma festa de aniversário ou uma reunião de negócios. Marque aí a opção que você acha que seja correta e a gente já volta.
Vamos ver então, pessoal, a resposta dessa questão. Então, você deve ter feito a releitura desse trecho, né, para tentar identificar qual dessas situações não se encaixa nesse contexto. Então, como resposta, eu tenho a alternativa D, né, uma reunião de negócios. Mas por que será uma reunião de negócios, né? Será que em uma reunião de negócios as pessoas podem estar comendo? Porque ele está dizendo que tem alguém que está comendo, está mastigando, ó, mastiga, 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 né? E daí? Ela mastiga e desliza a tela, ela mastiga e digita, né? Mastiga e curte. Não é bem provável que ela esteja ali talvez com o celular na mão, comendo, né? Com o celular, mexendo no celular, digitando, compartilhando, curtindo algumas coisas. Em uma reunião de negócios, a gente não poderia estar comendo e ao mesmo tempo fazendo todas essas coisas no celular, certo? Vamos seguir então com a leitura do texto. E na praça de alimentação do shopping, no balcão da lanchonete, na mesa do restaurante, na cozinha de casa, a cena se repete. Garfo suspenso e imóvel no longo caminho entre o prato e a boca aberta. Olhos vidrados na tela do smartphone. A internet venceu a fome mais uma vez e tem vencido a leitura de uma obra literária bacana, o enlevo de se ouvir uma boa música, a diversão de passar 2 horas no mundo onírico do cinema. Os celulares e seus aplicativos, seus links, seus memes, seus quebra-paus virtuais têm vencido quase tudo. A competição é inglória, mas apesar de tantas evidências, pessoas que mal olham para frente andando pela rua, quase sendo atropeladas ao atravessar uma avenida, que batem o carro no trânsito, que balançam o berço do bebê sem desgrudarem dos aparelhos mágicos. Quase ninguém admite que já não faz praticamente nada sem a companhia desse poderoso ícone da atualidade. As baterias dos aparelhos já não duram com tanta atividade? Criou-se então o carregador portátil, que nos livra de todos os apuros e apertos que significa, atualmente, viver sem celular. Assim, é possível não se separar dele durante todo o dia, atualizando timelines, enviando mensagens, fazendo transmissões ao vivo, fotografando pratos de comida, filmando a travessura do cachorro, registrando a risada do bebê. Nunca falta o que se ver, nunca falta o que mostrar. Em uma verdadeira coreografia coletiva, em espaços públicos e privados, o celular entra e sai da bolsa, ilumina-se e apaga-se com sua luz de LED, surge entre as poltronas das plateias de cinema e teatro. Como se todos observassem um ensaio prévio. Lá estão os smartphones gravando shows e concertos, fazendo selfies em paisagens que tornam-se meros cenários, servindo como símbolos de status. Ei, você me ouviu? Alô, tem alguém aí? E lá está de novo o garfo levitando, parado, a fome e a sede aguardando ser saciadas, enquanto os dedos digitam, deslizam, curtem, compartilham. O celular venceu de novo. Muito bem, pessoal. Perceberam, né? O tema, então, da nossa crônica não é diferente do tema que nós estamos tratando aí no decorrer dessas aulas, né, pessoal? Vamos seguir, então, para algumas questões para que a gente possa compreender e interpretar um pouquinho melhor esse texto. Releia o trecho. A internet venceu a fome e tem vencido a leitura de uma obra literária bacana, o enlevo de se ouvir uma boa música. Como você interpreta esse trecho? Então eu quero que você descreva com as suas palavras como você entende, de que maneira você interpreta esse trecho do nosso texto.
Vamos ver então, pessoal, eu trouxe aqui uma resposta, como sempre, você vai comparar com a que você fez, certo? Às vezes pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas não quer dizer que está errada. Então faz a comparação, né? Presta atenção no que eu vou explicar, no que eu vou falar e na minha resposta, para conferir então com a sua, ok? Então, quando o autor do texto fala que a internet venceu a fome e tem vencido, né, a leitura de uma obra literária, né, o enlevo de ouvir uma boa música, ele quer dizer que as pessoas estão deixando de fazer diversas outras coisas para ficar somente na internet, nas redes sociais, para estarem conectadas, né? Então a pessoa fica ali vidrada no celular, conectada, né, nas redes sociais, curtindo, compartilhando, vendo vídeo, mandando mensagem e acaba, né, deixando de fazer outras coisas bacanas, né? Outras coisas importantes, legais, né? Como ler um livro, ouvir uma boa música, certo, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente pode, então, interpretar este trecho, né? Quando ele diz que a internet venceu a fome e vence também várias outras coisas. Seguindo para a próxima questão. Então, no mesmo trecho que nós trabalhamos na questão anterior, né, nós temos ali uma palavra destacada, que é a palavra enlevo, certo? Eu quero saber por qual outra palavra ela poderia ser substituída sem que mude o sentido dela. Neste caso, caso você não saiba, né, o significado dessa palavra, você pode então pesquisar num dicionário para poder responder essa questão. Vamos lá ver então, pessoal, por qual outra palavra eu poderia substituir a palavra enlevo. Então, nesse contexto, ela tá assim, o enlevo de se ouvir uma boa música. Eu poderia dizer então o encanto de se ouvir uma boa música, né? A palavra enlevo, ela tem o sentido de algo que seja encantador, prazeroso, né? Então poderia ficar ali também o prazer de se ouvir uma boa música, né? O encanto, o deleite de se ouvir uma boa música. Muito bem. Seguindo para a próxima questão. Quais circunstâncias comprovam que a maioria das pessoas não conseguem mais ficar sem os seus smartphones?
localize no trecho e anote em seu caderno. Então eu vou deixar aqui o trecho na tela, você vai reler esse trecho e identificar aí as circunstâncias, né, que comprovam, né, que mostram pra gente que a maioria das pessoas não consegue mais ficar, né, sem os seus smartphones, né? O que acontece, né? O que o trecho traz pra gente que mostra isso, comprovando isso, que as pessoas têm muita dificuldade, a maioria delas não consegue mais ficar sem os seus celulares. Então você vai localizar, anotar no caderno e na sequência a gente confere. Vamos ver então, pessoal, em que parte desse trecho, né, mostra pra gente, né, quais são as circunstâncias que comprovam, então, que as pessoas não conseguem mais ficar sem os seus smartphones. Então, eu trouxe aqui marcadinho no texto, ó, quando diz assim, ó, mas apesar de tantas evidências, quase ninguém admite que não faz praticamente nada sem a companhia desse poderoso ícone da atualidade. Quando o autor fala ali, mas apesar de tantas evidências, ele traz essas evidências, né? Comprovando isso que ele está falando, que as pessoas não conseguem mais ficar sem os celulares. Quais são essas circunstâncias que comprovam, então? As pessoas mal olharem para frente quando estão andando, né? Quase serem atropeladas ao atravessar uma avenida porque está olhando para o celular, certo? Pessoas que batem o carro no trânsito porque estão dirigindo e andando, né, e olhando o celular ao mesmo tempo, né? Mães, né, ou pais que balançam o berço do bebê e estão com o celular na mão, ao invés de estar prestando atenção no filho, não, tá ali com o celular na mão, olhando o celular. Então essas são as circunstâncias, né, as evidências
trazidas nesse trecho, comprovando então que a maioria das pessoas não conseguem mais ficar sem os seus celulares. Seguindo para a próxima questão. Mas apesar das evidências, quase ninguém admite que já não faz praticamente nada sem a companhia deste poderoso ícone da atualidade. Eu tenho ali então essa expressão destacada, que é poderoso ícone da atualidade, e eu quero que você me diga a que ela se refere. Tá muito fácil essa questão, pessoal. Então, essa expressão que está em destaque está se referindo ao acesso à internet, aos aplicativos ou ao celular. Inclusive, se você prestou atenção na resposta da questão anterior, eu já dei a resposta dessa questão aí para vocês. A gente já volta. Vamos ver então, pessoal, a qual dessas opções, né, que aquela expressão está se referindo. Então, quando o autor fala, né, que as pessoas não admitem mais, né, que não fazem mais nada, né, sem a presença, né, a companhia desse poderoso ícone da atualidade. Então, essa expressão está se referindo ao celular. Olha lá no texto, né? Diz lá, os celulares e seus aplicativos, seus links, né? Seus quebra-paus virtuais têm vencido quase tudo. Daí ele continua falando, ele traz as evidências, né? Como nós vimos na questão anterior, e depois ele menciona os celulares como sendo um poderoso ícone da atualidade. Muito bem, para seguir a nossa aula, eu vou trazer aqui um conceito sobre uma das classes gramaticais, que é o advérbio, pessoal.
Então, o advérbio, ele possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Ele pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, ou seja, até mesmo a uma oração inteira. Então, para a gente entender um pouquinho, a função do advérbio, eu trouxe esse trecho do texto, que diz assim: quase ninguém admite que já não faz praticamente nada sem a companhia desse poderoso ícone da atualidade. Eu tenho aqui duas palavrinhas de destaque, certo? O faz e o praticamente. Nesse caso aqui, o faz, ele é um verbo, certo? E o praticamente é um advérbio. Eu foquei apenas no praticamente porque é o que eu quero trazer para vocês, Que todas as palavrinhas que terminam com mente, certo? Que tem esse sufixo, certo? Elas são advérbios. Então, o sufixo mente, ele é um sufixo formador de advérbios, que são palavras que acompanham ou modificam um verbo, certo, pessoal? Então, ó lá, praticamente, raramente, recentemente, carinhosamente. Então, sempre que você encontrar essas palavras, que tem como sufixo esse termo, mente, você já pode ter certeza que aquela palavra, ela tem a função de um advérbio dentro daquela frase, daquela oração. Ok, pessoal? Vamos seguir, então, para a nossa próxima questão. Criou-se, então, o carregador portátil que nos livra de todos os apuros, que significa, atualmente, viver sem celular. Perceberam que nesse trecho que eu trouxe, nós temos aqui um advérbio, Atualmente. Marque a alternativa que justifica o uso das vírgulas em destaque no trecho. Tá, professora, mas você está falando do advérbio, a questão é sobre o uso das vírgulas, sobre pontuação? Sim, mas eu expliquei justamente o que é um advérbio devido às opções, às alternativas que eu trago aqui para você, ok? Presta atenção. As vírgulas foram usadas para destacar um advérbio de lugar. As vírgulas estão isolando um advérbio de tempo, destacando-o. As vírgulas foram usadas para isolar uma locução adverbial. Então, vocês perceberam que nas alternativas eu trago a questão do advérbio, ok, pessoal? Os advérbios, eles podem trazer diferentes circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo, de negação. Por isso, então, que eu fiz aquela explicação anterior, sobre o advérbio, antes da gente fazer essa questão, ok? Nesse caso, a vírgula está isolando a palavra atualmente. Vocês já sabem que essa palavra é um advérbio, certo? Então, você vai ter que, primeiro, analisar o uso dessa pontuação e, segundo, verificar, qual é a circunstância que o atualmente está indicando nesse momento, do trecho, ok, pessoal? Então, são duas coisinhas importantes que vocês têm que prestar atenção aí nessa questão. A gente já volta para conferir.
Vamos ver então, pessoal, qual é então, né, a função das vírgulas, né, nesse momento, e a questão, né, de qual circunstância então que esse advérbio atualmente que está entre vírgulas, ok, está exercendo aqui nesse trecho. A resposta correta aqui é a letra B. As vírgulas estão isolando um advérbio de tempo. Tá? Então, as vírgulas têm a função ali de isolar, de destacar este advérbio, que indica tempo, indica uma circunstância de tempo. Quando diz lá atualmente, né, no momento atual, né? Então, esse advérbio, ele é um advérbio de tempo, certo, pessoal? Essa seria, então, a resposta correta. Vamos seguir para a próxima questão. Temos aqui outro trecho do texto. Nunca falta o que se ver, nunca falta o que mostrar. Em uma verdadeira coreografia coletiva, em espaços públicos e privados, o celular entra e sai da bolsa. Ilumina-se e apaga-se com sua luz de LED, surge entre as poltronas das plateias de cinema e teatro. O que você entende quando o autor usa a expressão coreografia coletiva? Além da expressão, lógico, você não vai poder focar somente na expressão, mas sim no trecho todo para tentar entender o que ele quis dizer com essa expressão, coreografia coletiva. Então, faça a releitura do trecho em casa, com calma, preste bem atenção e tenta explicar para mim essa questão.
Vamos ver então a resposta que eu trouxe para vocês. Faça a comparação aí com a resposta que você fez em casa para poder corrigir, ok? Então, olhem lá. Os movimentos de entrar e sair da bolsa, acender e apagar as luzes dos celulares, né? Feitos pelas pessoas simultaneamente ao usarem os seus aparelhos, eles parecem uma coreografia, né? Por isso que ele utilizou lá a expressão coreografia coletiva, né? O coletivo tem a ver com todo, várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Então, esses movimentos, tira celular, guarda celular, acende, apaga, né? Ele compara isso com uma coreografia coletiva. Então, seria nesse sentido, certo? Que você deveria interpretar essa expressão dentro desse momento, desse contexto do texto lido, ok, pessoal? Seguindo para a próxima questão. Releia o trecho. Ei, você me ouviu? Alô, tem alguém aí? Nesse momento, o narrador estabelece contato com alguém. Ele deixa entender que provavelmente a pessoa estava atenta à narrativa, a pessoa estava interessada na narrativa, ouvindo o narrador, ou a pessoa estava distraída, provavelmente com o celular. Preste atenção nas opções, faça a releitura, marque a que você acha que é correta e a gente já volta para corrigir. Vamos ver então, pessoal, a resposta desta questão. Então, nesse momento que aparece lá no texto, né, o narrador falando: ei, você me ouviu? Alô, tem alguém aí? Então, o narrador está estabelecendo contato com alguém, está falando com alguém, certo? E a fala dele deixa entender que a pessoa, né, com quem ele estava falando estava distraída, né? Não estava prestando atenção nele, certo? Provavelmente por quê? Porque estava
utilizando um celular, certo, pessoal? Para finalizar então a nossa aula, eu vou deixar aqui algumas questões para vocês refletirem um pouco, né, em casa. E você, se identificou de alguma maneira com o texto de hoje? Você já se pegou, às vezes, né, em casa, almoçando, com o celular na mão, tão distraído que às vezes deixa até a comida esfriar? Né, pessoal? É bom a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, vamos ficar atentos, né, e dar mais atenção ao que realmente é importante, né? Tantas coisas, né, interessantes, importantes ao nosso redor, né, na nossa vida, né? Tantas coisas que nós temos para fazer, para aprender, né? E às vezes a gente deixa de fazer isso simplesmente para ficar ali, ó, conectado, olhando para a tela, né? Curtindo, compartilhando, mandando mensagem, vendo vídeo. Então a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, se policiar, certo, pessoal? Então reflitam em casa um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado da nossa aula. Fiquem bem e até a próxima!